Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aqui de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí das 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica, mais do que anual aí, porque deve levar uns 2 a 3 anos para a gente terminar a Bíblia. Estamos em Êxodo capítulo 28, tá? Desde o início aí do ano, desde 1º aí de janeiro, nós estamos lendo a Bíblia aí, já lemos Gênesis todo, entramos em Êxodo e estamos no capítulo 28, tá? Elísio, seja bem-vindo. Nieliton, nome difícil. Zilda, paz do Senhor a todos que estão passando por aí, Deus os abençoe. Toque no coraçãozinho aí, tá? Pega aí seu celular, toque no coração. Isso ajuda no Instagram impulsionar a live mais adiante para outras pessoas, para que outras pessoas tenham oportunidade aqui de estar conosco, tá? Boa noite, Zilda. Tá bom? Toca aí. Então, amados, nós estamos aqui, começamos aí a fazer esse plano de leitura, lendo em média 5 capítulos, né? E fazendo uma reflexão sobre os 5 capítulos. Percebemos que estava muito rápido, diminuindo para 3 capítulos. Percebemos que estava rápido, diminuindo para 2 capítulos. E aí paramos aí em 1 capítulo, né? Por dia, fazendo realmente uma leitura corrida, uma reflexão. Quando assim a gente percebe alguma aplicação, algum princípio que a gente pode praticar nos dias de hoje, a gente traz para os nossos dias a aplicação. E assim estamos lendo, refletindo e aprendendo a palavra de Deus, né? Uma ótima oportunidade aí para você que está em casa e às vezes não tem nada para fazer por volta aí das 9 e pouco, não está na hora de dormir ainda, e aí prefere priorizar o reino de Deus sobre sua vida, né? Oi, Sidilene sumida, paz do Senhor. Prefere priorizar o reino de Deus sobre sua vida. Fico contente aí, tá bom? Pela presença de todos aí. Se vocês puderem, pode tocar aí no aviãozinho que fica aqui no canto direito inferior e compartilhar a live com outras pessoas, tá? Pessoas que você sabe que gostam da palavra, que tem curiosidade de aprender a palavra, pessoas que você quer até mesmo evangelizar e criar oportunidade, quem sabe Deus tocar no coração delas, elas terem encontro pessoal com Cristo Jesus, tá bom? Faço isso aí enquanto eu vou orar, agradecendo a Deus por este dia, por este momento, e a gente vai entrar aí em Êxodo capítulo 28 e vamos ler no dia de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vimos humildemente lhe agradecer por este dia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado por ter nos protegido e nos livrado de todo mal durante todo este dia. Venho humildemente lhe render graças, ó Deus, por tudo isso. Quero interceder por todos aqueles que estão presentes, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir a live depois, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada um de maneira particular, venha estar os conduzindo, ó Deus, em direção ao seu propósito. Principalmente aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo Jesus, que o Senhor venha exercer misericórdia, venha quebrantar os corações, venha se revelar, dar oportunidade aí para que a pessoa possa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Vá assim cumprindo o teu querer, a tua vontade sobre nossas vidas, nos abençoando, preparando nossos corações, abrindo a nossa mente para que possamos entender a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Vá assim nos abençoando nessa noite. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente, hein? Êxodo capítulo 28 é o que iremos ler essa noite, tá? Você já separou aí? Pegou sua Bíblia? Já está aí do seu lado? Para a gente possa começar a nossa leitura bíblica. Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 28, seu verso 1 está escrito. Antes de começar, a gente está vendo que Deus está dando diretrizes. Deus está dando aqui para Moisés diretrizes de como fazer o tabernáculo terrestre, que é o templo
onde ele habitou ali a sua manifestação teofânica, a sua glória, a Shekinah, habitou no Santo dos Santos, no meio do deserto, durante os 40 anos de peregrinação ali do povo no deserto, lembrando-se que não eram para ser 40 anos, né? Era para ser 3, 4 meses, estourando aí, tá? A travessia pelo deserto, mas por motivos que a gente ainda vai ler, tá? Eu não vou estar dando spoiler aqui, o pessoal acabou sendo punido aí, e toda uma geração teve que morrer no deserto para entrar. Eu não estava conseguindo ouvir. Como assim? Agora? Cortou aí? Tá ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sidilene está falando que não estava conseguindo ouvir. Será se as lives passadas ou esta live de agora? Então, voltando aqui, gente, me responde aí quem está acompanhando, se está dando para me ouvir. Então, o contexto é que... Ok, amém, Elisa, obrigado. Então, o contexto é que o povo está aí atravessando o deserto e Deus pediu, tá? Ordenou, na realidade. Ah, ok, Sidney, aí tem que trocar o celular, viu? Quem trabalha assim na Câmara dos Vereadores tem muito dinheiro, dá para comprar até um iPhone, tá? Né? Geralmente ganha muito bem vereador, né? Mas voltando para cá, eu não sei nem se você é vereadora, né? Mas você já falou que trabalha na Câmara. Voltando para cá, gente. Então, o povo andou ali pelo deserto, peregrinou pelo deserto e Deus estipulou a criação aí, a confecção aí de um templo no meio do deserto, o tabernáculo terrestre, que era um modelo, tá? Uma figura daquilo que estava no céu. Existe um templo assim, né? O céu praticamente é um templo onde Deus está no trono assentado e todos estão ali em constante adoração a Ele, tá? Então Deus trouxe aqui um vislumbre através do tabernáculo terrestre daquilo que está no céu. E aí ele está dando aqui instruções. A gente viu aí as instruções que ele deu a respeito de fazer o pátio, a respeito de fazer a tenda da congregação, a respeito de fazer o lugar santo, lugar santíssimo, a arca, a tampa, a mesa, o menorá, tá? O altar de sacrifício do lado de fora. Então a gente já viu tudo isso. Hoje a gente vai falar a respeito do sacerdócio, aqueles que irão ficar responsáveis por ministrar ali todo o culto, toda a adoração, todo o serviço dentro do tabernáculo, tá? O foco hoje do capítulo 28 é falar a respeito de Arão e seus filhos, tá? Da tribo de Levi, que ficará responsável aí pelo sacerdócio aí, tá? Pelo serviço ao Senhor. Amém? Então, vamos agora para Êxodo, depois falei isso, né? Vamos para Êxodo capítulo 28, verso 1, está escrito: mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. O que é santidade, gente? O que é santidade? O que é ser santo? O que é ser santo? Me responda aí. O que é ser santo diante de Deus? Santo. A palavra santidade está ligada com o quê? Qual é o conceito bíblico nesse sentido de santidade? Santidade é o mesmo que o quê? Alguém aí me dá uma resposta rapidinho para que eu possa continuar aqui. O que é ser santo? Daiane, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Neide também, Sampaio, a paz do Senhor, glórias a Deus. Gente, hein? O que é ser santo, gente? Não é possível, vocês sabem sim, ué. Já deve ter ouvido demais isso na igreja já. Ser santo é ser perfeito, é? É ser puro, é pureza, é perfeição. Santidade está ligado com isso especificamente? O que é ser santo? Isso, Zilda. É o que a gente viu nesse versículo lá, ó. Ele fala: separe-os.
separe-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Ser santo é ser separado, tá? Quando Deus pede para a gente ser santo em meio a essa sociedade corrompida, Ele quer que a gente se separe da corrupção dessa sociedade. Ele quer que a gente seja distinto, a gente seja diferente, que demonstre os princípios, os valores bíblicos que apontam para o reino de Deus aqui nessa terra, onde jaz no maligno, tá? Então toda essa sociedade corrompida aí, que permeia aí, que vive aí no pecado, Deus quer que a gente viva em santidade no sentido de observar os seus mandamentos, seus princípios, tá? Suas ordenanças, a fim de se destacar, a fim de distinguir, se diferenciar da conduta daquele que está perdido, tá? Ser santo é ser separado para Deus, a serviço de Deus, e é o que Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar iriam ser santos, separados para o serviço a Deus, amém? Hoje, como cristãos, Jesus nos salva, nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da sua maravilhosa luz. Ele fala que hoje nós somos filhos da luz, como Deus é luz, nós também devemos ser luz e através da luz repreender as trevas, tá? A diferença, a distinção entre aquele que serve e aquele que não serve, tá bom? Verso 2: faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Então, as vestimentas sacerdotais de Arão seriam diferenciadas, seriam únicas, completamente diferentes das demais vestimentas que seriam usadas pelos levitas e por seus filhos ali no templo, porque Arão iria representar o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Na antiguidade, no Antigo Testamento, enquanto Israel tinha um templo onde acontecia a adoração, havia um sumo sacerdote responsável ali por fazer o dia da expiação, por representar toda a comunidade de Israel diante de Deus no dia da expiação para remissão do pecado, tá? Para que o pecado venha a ser coberto. Quem é nosso sumo sacerdote hoje? Elias escreveu que separado, Arão era um tipo de representante mais alto, ou seja, como sumo sacerdote, Arão era o representante principal diante de Deus. Aí Elias completou: Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Que é superior à ordem de Arão, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver lá no livro de Hebreus. Nós estamos ainda em Êxodo. Hebreus está lá no finalzinho do Novo Testamento. Então, você já parou para poder perceber que vai levar mais de um ano para a gente chegar em Hebreus. Mas um dia nós chegamos lá, viu? Nós chegaremos lá em nome de Jesus. Vamos voltar para cá. Amém? Então, Arão representava ali, era um tipo de Cristo. E ao aprender a função de Arão dentro ali do templo, a gente vai compreender melhor a função de Cristo hoje lá no céu, diante de Deus, tá? Tudo que Arão tinha que fazer aqui, Cristo fez lá no céu, tá bom? Então por isso que é importante a gente prestar atenção nesse momento, nesses detalhes de confecção aí, tudo, pra gente ter uma profundidade, né? Pra gente entender os detalhes dentro desse projeto, desse plano aí, construído por Deus para a salvação do pecador que estava perdido, tá? Verso 3, meu Deus do céu, então verso 3 ainda, misericórdia, são 43 versículos, mas vai ter uns aqui que vai passar bem rapidinho. Vamos lá. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de meu espírito, que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço, tá? Deus fez roupas para Adão e Eva quando eles estavam nus, e agora Deus está fazendo roupas para vestir o sumo sacerdote dele, e nós nos despimos, né? E nos revestimos das roupas
de justificação que Cristo nos concede, né? Tirando nossos farrapos, nossos trapos de imundícia, que são as nossas obras, e Cristo nos dá vestes resplandecentes de sua justiça, que nos é imputada através da fé, arrependimento e fé. Sidney colocou assim: sou sim vereador e fui presidente da Câmara por 2 anos, agora orando se vou para a reeleição, segundo o pastor presidente do ministério falou no seu aniversário, vamos continuar votando na irmã. Amém, irmã. Que Deus continue te abençoando e te usando para fazer a diferença na política, tá? É um meio complicado, difícil. Que Deus capacite você a ser luz, tá? O cristão, quando ele dá lugar para ser um instrumento de Deus, ele tem que realmente viver na dependência de Deus, sendo canal de bênção naquele lugar e fazendo a diferença, sendo santo, tá? No ambiente. Nem todos conseguem vencer as tentações e as corrupções. Espero que você permaneça firme no Senhor, dando testemunho cristão, honrando, exaltando e glorificando o nome do Senhor aí na Câmara, amém? Vamos continuar aqui, gente. Então, a partir do verso 4, nós estamos aqui, vamos entrar aqui e vamos começar a falar das vestes sacerdotais, tá? E principalmente, né, o que vai dar mais detalhes aqui é a respeito da veste sacerdotal do sumo sacerdote de Arão, tá? Então vou colocar aqui uma fotinha na tela para que vocês tenham uma leve ideia de como era essas vestes sacerdotais ali, tá? Devia ter cortado esse negócio. Agora que eu tô vendo que isso, mas tá dando para ver. O importante é que tá dando para ver aí a veste sacerdotal aí de Arão, do sumo sacerdote, tá dando para você chegar bem no meio aí, tá? Então eu vou começar a fazer a leitura e nós vamos falar de cada parte aí dessa veste, tá? Como Deus mandou fazer. Detalhes e tudo, mas é bom a gente ter uma ideia, tá? Vai ter algumas informações importantes no meio desse contexto, tá bom? Para poder entender melhor algumas coisas e compreender como o sumo sacerdote aponta para Cristo, tá bom? Então vamos lá, verso 4. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, não tá dando para você ver porque a minha eu tô na frente. Deixa eu ver se dá para tirar a minha cara daqui. Deixa eu ver se tem como. Acho que não tem. Não tem como tirar minha cara daqui não. Então tá, vamos lá, gente. Então preste atenção, o peitoral é essa roupa onde vocês estão vendo aí, esses 3, 6, 9, 12 pedrinhas, tá? Ele revestia e passava ao redor de todo o corpo do sumo sacerdote, tá? Ficava na região do peito e contornava todo o corpo, tá? Ele dava a volta, tá bom? No corpo. Eu vou colocar outra fotinha aqui para vocês verem como era o peitoral, tá? O peitoral é isso aí, tá vendo? Ele contornava, ele fazia a volta e fechava na frente, tá? Ok? Então vamos voltar para outra que é mais tranquilo, para vocês poderem ver. Vamos a ler a respeito agora. Então, as roupas que terão que confeccionar são essas: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e 6, um cinturão. Então são 6 partes que compõem aí, tá, a roupa sacerdotal do sumo sacerdote. Verso 5. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Se você olhar para a foto, você vai ver que tem detalhes dourados. Esses detalhes dourados são feitos de ouro. E você vai ver que tem azul, tem roxo e tem vermelho aí em toda a roupa, porque Deus falou que deveria usar estes tons de cores na confecção aí da roupa do sumo sacerdote. Verso 6. Os artesãos devem fazer o colete. O colete é a mesma coisa que a éfode, né? O éfode. Eu acho que é a... Deixa eu ver se fala o ou a. A éfode. O éfode. O éfode, tá? Fala, é masculino. O éfode, tá bom? É a mesma coisa que este colete sacerdotal, tá? Em outras traduções está escrito éfode, tá? O que é esse éfode? Eu vou colocar outra figura para que você possa perceber melhor, porque às vezes na Bíblia não dá
não dá pra gente perceber, tá? Tem 3 camisas aqui. Se você olhar aqui no cantinho, tem 3 camisas. A do meio representa o éfode, ou o colete sacerdotal, tá? Ele tem essas ombreiras e essa roupa aí seguido, né? As ombreiras e a roupa, tá? O peitoral envolvia o éfode, tá bom? O peitoral envolvia o éfode, tá? Deixa eu voltar para outra fotinha aqui, que fica mais fácil da gente acompanhar. Amém? Então vamos lá. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal, que é a mesma coisa de éfode, de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando os fios de ouro e fios de azul, roxo e vermelho, tá? É o que a gente viu na outra foto, é o que a gente vê aqui também nessa foto aqui, dá para ver alguns detalhes sobre isso. O colete ou éfode terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras, tá? Então em cima das ombreiras tem 2 peças que serão confeccionadas. Já dá para ver aqui um douradinho em cima das ombreiras, no ombro desse sacerdote. Existem umas bolinhas, tá? Que a gente vai ver o que é. Então, existe uma ombreira de um lado, uma ombreira do outro. E em cima das ombreiras iria colocar algo. Ele vai citar aqui agora o que é, tá bom? O cinturão decorativo, que é justamente esse cinto que passa na cintura ali, ó, será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro, fios de azul, roxo e vermelho. É a mesma coisa, o mesmo tecido, e é este cinto que está na sua cintura ali, na cintura ali do sumo sacerdote caído aí, tá? É o mesmo cinto que o sacerdote comum normal usava também, tá vendo que lá ele tá todo de branco, uma túnica toda de branco e um cinto nas cores, da mesma cor do sumo sacerdote, tá? Este é o cinturão que ficava na roupa aí, tanto do sumo sacerdote quanto do sacerdote comum, normal do dia a dia do templo, tá? Vamos lá. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro e prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal. Então aqui dá para ver essas pedrinhas de ônix, que é justamente o que está no ombro ali, um círculo, né? Uma circunferência, uma bola, em forma oval, tá? Essas pedras aí eram pedras de ônix, onde havia os nomes dos filhos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro, né? O que demonstra que o sumo sacerdote está carregando a tribo de Israel. Ele está carregando, está suportando, né, e representando a tribo de Israel. Não vai ser só isso aí que vai apontar para a tribo de Israel, não, tá? Mas havia 2 pedras ônix nas ombreiras e em cada uma havia 6 nomes das tribos de Israel. 6 de um lado e 6 do outro, totalizando as 12 tribos de Israel. Amém? Então vamos continuar aqui a leitura. Filigranas. O que é filigranas? Né? Eu pesquisei para poder ver, né? Eu também não sabia o que era filigranas. Filigranas é um tipo de artesanato que utiliza ouro ou prato para confeccionar arte, né? Para fazer arte, para fazer figuras, tá bom? Então tudo aquilo que você usa, ouro, filetes de ouro, detalhes em ouro, em prata, chama de filigrana, tá? Amém? Voltamos para cá agora novamente, vamos ver onde é que a gente parou. Tá, verso 12. Prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação, aí ó a importância, verso 12, de que Arão representa os israelitas. Então Arão, como sumo sacerdote, vai vestir essa roupa, e essa roupa vai carregar aí os nomes de Israel, mostrando ou evidenciando a representação. O sumo sacerdote era o representante oficial da nação de Israel diante de Deus,
quando entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, onde havia a arca, havia a glória Shekinah brilhando, ele entrava lá uma vez no ano para poder fazer a expiação, tá? E às vezes, quando precisava, depois que Moisés morreu, né, precisava de ter algum tipo de informação de Deus, resposta de Deus, alguma situação, ele entrava lá dentro com todo paramentado, com toda essa roupa, com Urim e Tumim na mão, diante de Deus, e as pedras brilhavam quando ele queria saber uma resposta de Deus, tá? Uma representava não e outra representava sim. E aí na hora que uma delas brilhava, Deus estava falando sim ou não para ele, de acordo com o que os teólogos dizem, né? A Bíblia não fala sobre este brilho aí, se brilhava ou não, mas a gente sabe que essas pedras eram usadas justamente para ter uma resposta a algum tipo de pergunta, de questionamento que era feito diante de Deus no lugar santíssimo, e aí Deus respondia usando as pedras. Então, aparentemente, elas brilhavam dando algum tipo de resposta, tá bom? Então, vamos aqui voltar. Então, Arão representa os israelitas. Hoje nós temos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote diante de Deus no céu. Jesus, que é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está explicado lá em Hebreus, né? O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, fala sobre isso. Que Jesus é o nosso sumo sacerdote que está diante de Deus hoje, comparecendo diante dele e nos representando. Jesus veio como homem, nasceu como homem, morreu assumindo nossa punição, foi assunto ao céu e compareceu como sumo sacerdote diante de Deus, mostrando ali as chagas, né, o seu sangue derramado para a nossa remissão, para o nosso perdão. Assim como acontecia na antiguidade com o sumo sacerdote que entrava com sangue de animal. E não era, Jesus entrou com seu próprio sangue diante de Deus, mostrando para ele ali, lá em Apocalipse capítulo 6, capítulo 7 ali mais ou menos, mostra, né, João vendo o cordeiro todo ensanguentado ali, todo marcado ali diante de Deus o Pai, reivindicando ali de tomar na mão dele o pergaminho que estava fechado, né, com 7 selos, né? A gente vê Jesus assim aparecendo ali como sumo sacerdote, tá? É por isso que é importante a gente entender o que acontece com o sumo sacerdote no Antigo Testamento, porque Jesus fez algo semelhante, tá? Só que muito mais profundo lá no céu diante do Pai. Amém? E ele apareceu lá nos representando como sumo sacerdote diante do Pai, diante do trono do Pai, assim como o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo diante da arca que representa o trono de Deus ali no Antigo Testamento. Amém? Vamos para cá novamente. Glórias ao Senhor Jesus. Ai, onde é que eu parei? Tá. Arão, verso 12 ainda. Arão levará esses nomes sobre seus ombros como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Então, Arão era o representante do povo de Israel, assim como Cristo hoje é o representante da igreja, tá? De todos aqueles que são salvos e irão ser salvos, tá bom? Jesus está representando lá diante do Pai. Verso 13. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro, tá? Então, colocou aí nas ombreiras e tinha um suporte onde encaixava a pedra, feita aí com esses detalhes, com esse artesanato feito com ouro, que chama filigrana, tá? Trance 2 correntes de ouro puro e as prenda aos suportes de filigranas sobre as ombreiras do colete, do éfode. Se você olhar aí no ombro do sacerdote, você vai ver um cordãozinho dourado. Esse cordãozinho dourado é isso que está falando aí, ó. Trance 2 correntes de ouro. É esse cordãozinho dourado de um lado e do outro, que liga ao peitoral, tá? O cordão sai daqui e liga ao peitoral, onde tem essas pedrinhas aí preciosas coladas no peitoral, tá? Que a gente vai falar a respeito delas daqui a pouco, ok? Então tá aí. Verso 15. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral, lá chama peitoral do juízo ou peitoral para decisões, tá? Confeccione-o de modo que combine com colete sacerdotal, tá? Confeccione-o de forma que combine com o éfode sacerdotal.
usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. As cores são sempre as mesmas, não variam, tá? Verso 16. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. Vocês estão enxergando aí, o peitoral está aí no peito. Você dá para ver essas pedrinhas, 3, 6, 9, 12. São 4 fileiras de 3 pedras em sequência, tá bom? Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berílio. Agora ele vai citar as pedras preciosas que fazem parte de cada fila dessas. São 4 e são 3 em cada fila. Segunda fileira será composta, verso 18. Segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. Verso 19. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Verso 20. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro, tá? Ao redor de cada pedra você percebe que tem um círculo dourado, tá? Isso ali era confeccionado com ouro. São os chamados filigranas de ouro. Verso 21. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel. E o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Então cada uma dessas pedras é uma tribo de Israel. E o nome de Israel ficava gravado em cada uma dessas pedras especificamente aí na sequência, tá? Verso 22. Para prender o peitoral ao colete, ou seja, para prender... Tá aqui as ombreiras, né? Com um fiozinho de ouro. E aqui tá o peitoral, o quadrado, com as pedrinhas. Para prender o fio de ouro do colete no peitoral, que é esse quadrado, tá? Que passava ao redor do corpo. Ele pede para confeccionar. Faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral, que é onde vai passar o filete. Deixa eu colocar aqui a outra figura, para vocês verem com mais perfeição. Se vocês notarem aqui nessa figura, que já é uma pessoa mesmo vestida, uma roupa sacerdotal, né? Você vai ver que tem duas cordinhas. Tá? Uma cordinha ficava presa pelo lado de dentro e a outra ficava... É essa cordinha que ele mandou fazer que ficava presa pelo lado de fora. Tá? Uma ficava presa pelo lado de dentro e outra ficava pelo lado de fora. Você vê que dos dois lados tem duas. Você viu que lá em cima ele pediu para fazer uma corda. Para ligar as pedras de ônix ao peitoral. E agora ele está mandando fazer uma segunda corda. E aí a gente olha e a gente vê 2 cordas de cada lado. Tá batendo. Viu? Gente, é detalhe demais. E às vezes eu fiquei quebrando cabeça aqui para poder ver onde é que as coisas se encaixavam. Eu falei assim, se eu for ler isso aqui sem ilustrar, sem mostrar um desenho, ninguém vai conseguir enxergar nada. Mas ilustrando, mostrando o desenho fica mais fácil. Muito mais fácil. Ok? Então vamos lá. Verso 23. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filagranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Então, as 2, eram 2 de cada lado, né? Deixa eu colocar a outra foto para vocês verem. Eram 2 de cada lado, ficavam 2 presas aqui embaixo, ligada à ombreira lá em cima. Tá vendo que elas sobem até chegar na pedra ônix lá em cima, até chegar no detalhe ali de ouro onde a pedra ficava incrustada, tá? E aí se prendia tudo ali, tá? Então o peitoral ficava preso ao éfode, tá? O éfode ficava debaixo do peitoral, o peitoral ficava por cima. E as 12 pedrinhas aqui do peitoral não faz parte do éfode, faz parte do peitoral. Na minha cabeça, antigamente, quando eu pensava no éfode,
antes de fazer a pesquisa, antes de olhar, estudar e tudo, igual eu fiz agora para poder explicar para vocês, eu achava que as pedras ficavam no éfode. E que o éfode era posto por cima e ele ficava por cima. E na realidade o éfode fica por baixo, o peitoral é que passa por cima dele, né? É por isso que é bom a gente prestar atenção, buscar informação, até mesmo a gente não pensar errado, né? Pensar da melhor maneira possível aí, de acordo com o que Deus quer nos ensinar, tá? Uma coisa que a gente pensa errado, a gente acaba raciocinando errado e vai tudo pro erro. Então vamos voltar aqui, verso 26. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas inferiores do peitoral junto ao colete. Aí essas bordas, essas argolas ficavam nas pontas de baixo, tá? Que ele fez 2 argolas para cima e agora ele vai fazer para as pontas do quadrado lá embaixo, tá bom? Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Gente, essa parte do 27 é meio complicada de entender, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que eu consegui compreender, tá? Se vocês olharem bem aqui para a parte de baixo, aqui na cintura, você vai ver ali uma linha trançada de tecido azul, tá? Esse tecido azul aí, essa linha trançada aí de tecido azul, de linha azul aí, tá? Não é dourado como lá em cima, aqui embaixo ele é azul. Ele tá ligado a uma argola dourada lá atrás, tá vendo? E outra argola dourada aqui do peitoral, desse quadrado onde tem as pedras que representam a tribo. Se você ver, o cordão está ligado a uma argola dourada lá no canto, perto do braço dele, até outra argola dourada aqui na pontinha, tá, do peitoral do quadrado aí, onde tem as pedras incrustadas, tá bom? É isso aqui no verso 27 que ele está explicando, tá? Tanto é que no verso 28 ele vai falar: depois prenda as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete com cordões azuis. Tá vendo aí? No verso 28, ele está mandando prender as argolas de baixo com cordão azul, e se você olha aí, você vai enxergar, tem um cordão azul realmente, tanto de um lado quanto lá do outro lado. Dá para ver também um cordãozinho azul, bem pouquinho, mas dá para ver um cordãozinho azul lá do outro lado. Tá vendo? Então pronto, tá todo mundo junto, enxergando tudo aí nessa roupa do sumo sacerdote, que entrava uma vez ao ano, no dia da expiação, para poder fazer aí não era perdão de pecado, era para que o pecado fosse coberto por mais um ano, né? Até que viesse o sumo sacerdote verdadeiro, Cristo, né? E viesse morrer, se fosse o Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo, e aí todo o pecado foi perdoado através do sacrifício de Cristo, tá bom? Sacrifício de animal nenhum perdoava o pecado, tá bom, gente? Só cobria. Verso 28, depois prenda as argolas inferiores do peitoral, as argolas do colete, com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete, acima do cinturão decorativo. Aqui não dá para ver o cinturão decorativo. O cinturão decorativo é este aqui que a gente já falou, que tanto o sumo sacerdote usa, quanto o sacerdote comum que está aqui do lado, só de branco, usa também. Esse cinto aí colorido é o cinto decorativo, tá bom? Vamos lá. Verso 29. Com isso, Arão levará os nomes da tribo de Israel sobre seu coração, no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Olha para você ver. Ele carrega os nomes no ombro e está com os nomes próximo ao coração. E o sumo sacerdote que aponta para o nosso sumo sacerdote que está diante de Deus hoje lá no céu, que é Cristo Jesus. Tá? Cristo nos carrega, de certa forma, nos ombros, porque foi através do sacrifício dele que nós, pela fé e graça de Deus, recebemos a salvação, né? É pelos méritos de Cristo que nós somos salvos. É Cristo que carregou a culpa pelo pecado e foi punido por causa disso, para que
a justiça de Deus fosse apaziguada e ele pudesse exercer misericórdia sem fazer algo injusto, né? Alguém tinha que morrer, alguém tinha que ser punido, e Cristo se colocou em nosso lugar para sofrer esta punição. Morreu, porque o salário do pecado é a morte, tá? E aí ele assumiu a nossa injustiça e pela fé Deus nos concede a justiça de Cristo. E aí é assim que nós somos justificados, é assim que nós somos salvos. E a gente vê que o sumo sacerdote na antiguidade, no Antigo Testamento, entrava diante de Deus, na presença de Deus, uma vez ao ano, para representar toda a comunidade de Israel e todos os pecados cometidos pela comunidade de Israel. Ele representava ali diante de Deus, tá? E ali diante de Deus, através do sangue de animais, o pecado era coberto por mais um ano. Mas agora Cristo foi para o céu, para o templo onde Deus tem o seu trono. Ele chegou lá com seu próprio sangue, com seu próprio sacrifício, tá? Diante de Deus, se tornando o nosso sumo sacerdote dos bens futuros aí, né? Da nova aliança. E aí Deus recebeu o seu sacrifício e nos concedeu aí a oportunidade de recebermos o Espírito Santo e nascermos de novo e sermos justificados pelo sacrifício de Cristo, tá? Eu estou tentando resumir, enxugar aqui, mas é nessa direção que tudo que acontece ali no Antigo Testamento está apontando para o novo em Cristo Jesus, tá? Estou fazendo um resumo aqui. Lá em Hebreus, quando a gente estiver lá, a gente pode estudar isso com mais tranquilidade, com mais detalhe. Vamos lá. Verso 30. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e Tumim. Aqui ele colocou o Urim e Tumim do lado do peitoral, do lado das pedrinhas, essas pedrinhas grandes aí. Tanto é que aqui embaixo aqui dá para ver Tumim, tá vendo? E do outro lado, onde tem a pedrinha ali, é Urim. Só que eles não ficavam do lado de fora, pelo que a gente vê na outra foto. Eles não ficavam aí, ó. Nessa representação literal, cadê Urim e cadê Tumim? Não está aí. O que a Bíblia dá a entender é que tem algum tipo de bolso na região onde tem as pedras, onde Urim e Tumim ficava, tá? Essas pedras não ficavam do lado de fora, aparentemente elas ficavam por dentro. É isso que está falando, ó. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e o Tumim dentro do peitoral. Não é do lado de fora, tá? O desenho, infelizmente, aqui não está bem representativo. Só está mostrando que existiam essas pedras, tá? Didaticamente, só está mostrando que existiam essas pedras, tá bom? Para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Tá vendo que ele usava as duas pedras para que Deus tomasse uma posição mediante os contextos que eram apresentados a Deus ali dentro do lugar santíssimo. É por isso que as pessoas falavam que uma das pedras significava não e a outra significava sim. Então ele fazia uma pergunta direta para Deus e a pedra que brilhasse era a resposta de Deus para aquela situação ali, tá? Era assim que as pedras eram utilizadas. Os reis usavam muito isso quando iam sair para a guerra, para saber se Deus era com eles, se Deus permitia que eles fossem à guerra, se Deus iria estar com eles. Aí eles mandavam perguntar para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote perguntasse para Deus se eles podiam ir para a guerra, que se eles seriam bem-sucedidos ou não. E aí eles iam até lá com Urim e Tumim, tirar ali a dúvida com Deus. Mediante a resposta, eles decidiam se iam ou não para a guerra, tá? Tem registro disso na Bíblia. Quando a gente estiver lendo, vocês vão ver sendo utilizado, tá bom? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá, gente. Verso 31. Ufa. Acho que vai dar tempo. Tá terminando já. De uma só peça de tecido azul, confeccione um manto que é usado com um colete sacerdotal. O manto é justamente... Só dá dando para ver aqui a saia azul no final, tá vendo? Essa túnica azul. Só tá dando para ver a saia aqui no final. Nesse desenho não ficou muito legal, mas nessa outra figura aqui dá para ver aí, tá vendo o manto azul?
O éfode está em cima dele, o peitoral está passando aqui, você está dando para ver o manto azul. E ele vai até chegar lá embaixo. A gente vai ver na outra foto que ele vira... Ele tem umas bordas ali, e nas bordas tem umas bolinhas com uns sinos, que a gente vai falar a respeito disso aqui agora. Essa aí é a túnica azul, é o manto que está mandando ser feito, tá? Então ele vestia primeiro uma túnica branca, que é essa túnica que vocês estão vendo aí. Depois jogava por cima o manto azul, que é essa túnica azul aí. E por cima do manto azul usava o éfode e depois o peitoral. Era assim que essa é a sequência de usar as roupas. Tinha a túnica branca, a túnica azul, o éfode e o peitoral. E depois colocava aí o turbante, né, em cima. E fechava com a tiara de ouro, tá, na testa. Ok? Então vamos lá. Vamos ler aqui. Verso 32. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com a gola, para que não rasgue. Verso 33. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e as prenda às bordas do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda, e é o que vocês conseguem ver aqui embaixo. Tá? Cada uma dessas bolinhas aí era uma romã, era uma bola em forma de romã, feita de azul, roxo e vermelho, e entre elas havia sinos dourados, todos ali presos ao redor da borda deste manto, dessa túnica azul, tá? Do sacerdote. Para que isso servia? A gente vai ver aqui adiante agora. Verso 35. Arão vestirá este manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá, tá? Existe aí uma história de que o pessoal geralmente em pregações fala, né, que o sumo sacerdote entrava com um sino, e se o sino parasse de fazer barulho quando ele estivesse no lugar santíssimo, é porque ele tinha morrido. E aí o pessoal amarrava uma corda nele para poder puxar ele para fora. Caso ele entrasse no santo dos santos de forma indigna, Deus matava ele e ele tirava, tá? Essa história do sino vem justamente dessas bordas aí, tá? Porque elas têm sininhos, então se você tá andando, faz barulho, e aí sabe que você tá vivo. Você tá lá dentro, você tá vivo. Se não faz barulho, aconteceu alguma coisa. E você vê que no Antigo Testamento Deus não passava a mão não, Deus não alisava não. A gente vai ver situações que Deus mata e pra gente é besteira, mas pra Deus é algo muito sério. E Deus mata sem piedade, tá? Quando se desobedece a Ele, a ordens bem específicas que Ele dá, e você desobedece, Ele acaba matando. Vamos lá. Verso 36 vai falar a respeito aí da tiara. A tiara é justamente essa parte dourada aí, que se usava junto com o turbante, tá? Ou mitra em outras traduções, né? Ou turbante, tá? Essa tiara de ouro. Verso 36. Em seguida faça uma tiara de ouro puro e grave nela como em um selo as palavras: Santo para o Senhor. Santo para o Senhor. Separado para o Senhor, né? No pé da letra aí, separado para o Senhor. Era o sumo sacerdote, era Cristo, também é separado para o Senhor, é distinto nesse sentido, tá? E Deus quer que a gente seja santo no sentido de sermos separados do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus no mundo. Santidade é justamente sermos distintos, separados a serviço de Deus, representando este Deus. Era algo que o sumo sacerdote fazia, tá? Também nesse sentido, ele tinha que ter esse testemunho de santidade, porque ele exercia um ministério diferenciado, tá bom? Verso 37, prenda a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Não dá para ver isso aqui, infelizmente, para a gente ver como é que ficava preso isso aí. Eu procurei e não achei para poder ilustrar para vocês. Verso 38, Arão a usará na testa, dá para ver aí. Arão a usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas,
terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Olha que interessante. Arão vai ter que usar essa tiara para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas. E Cristo veio e tomou sobre si toda a culpa do pecado cometido na humanidade, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo foi imputado todos os pecados do passado, do presente e do futuro. E Cristo recebeu a punição vinda de Deus para todos os pecados. E assim, Deus teve a sua justiça satisfeita e pode hoje exercer misericórdia de quem Ele quiser exercer, porque Cristo já sofreu a punição devida, tá bom? É isso aí que é o sacrifício aí, vicário de Cristo, né? No nosso lugar, tá bom? Ele se colocou no nosso lugar, assumiu a nossa culpa para que Deus agora possa salvar, porque a justiça dele foi satisfeita no sacrifício que Cristo passou, tá bom? Lá em Isaías fala que o Senhor agradou moê-lo. O Senhor agradou, Jeová, do Deus o Pai, agradou moê-lo para que nós viéssemos a ser salvos, né? Tá lá em Isaías 53, verso, acho que 11, 12 por ali, tá falando sobre isso. Vamos lá, gente, tá terminando já. Verso 39. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino, com o mesmo linho faça o turbante, confeccione também o cinturão e enfeite com bordados coloridos, tá? Tudo isso a gente já viu aí. Verso 40. Para os filhos de Arão confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os, consagre-os e santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Aqui já existe a palavra santifique, tá vendo? Lá em cima era separe-os, ó. Lá no primeiro versículo tá: separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes, no verso 1. E lá no finalzinho vem especificamente falando: santifica-os para que sirvam como meus sacerdotes. Santificar é a mesma coisa que separar. A própria Bíblia aí confirmando o que a gente está falando. Verso 42, faça também roupas de baixo. Gente, imagina, o cara tava aqui com uma túnica branca, em cima da túnica branca uma túnica azul, por cima da túnica azul o éfode e depois o peitoral ao redor dele, colocou uma mitra, um turbante na cabeça, uma tiara de ouro na testa, e Deus ainda dá mais um detalhe. E que detalhe é esse? Faça também roupas de baixo, calções, não é nem cueca, calções, tá? De linho, para serem usadas diretamente sobre a pele. Então, a primeira vestimenta era esses calções que ficavam debaixo disso tudo, indo da cintura até as coxas. Então, era um short, tipo uma bermuda, né? Uma bermuda, não um shortinho curtinho. Tinha que ir até no meio da coxa, até as coxas, né? Então, era uma bermuda que se usava debaixo disso aí tudo. A gente vai ver lá na frente, não colocou aqui, mas Deus manda fazer esses shorts com receio de que no momento de você subir na rampa do altar de sacrifícios, alguém esteja abaixo, olhe para cima e veja a nudez do sacerdote, tá? Ou do sumo sacerdote. Então ele manda ter um calção por debaixo para que a nudez não seja vista, tá? Esse calção só mostra do joelho para baixo. Se alguém ver, vai ver do joelho para baixo, tá? Porque ver acima do joelho é nudez para Deus. E aí você me fala aí como é que as pessoas hoje vão pra praia, pro clube aí de sunga, fio dental e tudo mais. Deus coloca esse tanto de roupa no sumo sacerdote, no sacerdote fala, ainda coloca aí uma bermuda por debaixo para não ver a nudez. E as pessoas hoje vão praticamente sem nada, né? Até crente cristão vão desse jeito também, não tem noção nenhuma e às vezes falta um pouquinho de ensino na igreja, né? Ninguém mais toca nesse assunto, ninguém mais fala nada sobre isso, né?
É duro, é triste, né? Mas o mundo está entrando, está tomando conta de tudo. E quem tentar falar é louco, é metido, né? Então é duro, né? Mas tá aí, a gente vai começar a estudar essas coisas, vocês vão ver que Deus tem um certo limite para algumas coisas. Deus exige uma certa reverência, um certo pudor, recato. Há uma exigência do cristão ser diferenciado nesse aspecto das pessoas que são do mundo. A gente não tem que ser iguais a eles não, tá? Deus tem uma maneira mais correta de a gente se vestir com mais decência, tá bom? Coisa que não é ensinada hoje em dia, infelizmente, nas igrejas. Mas tem, e a Bíblia está recheada disso aí, só não é ensinado. Verso 43, para terminar. Arão e seus filhos deverão usar esses calções, tá vendo? Esses calções, essas bermudas, sempre que entrarem na tenda do encontro, ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo, tá? Desse modo não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Se eles usarem essa roupa de baixo aí, não vão receber nenhum tipo de culpa sobre si e não morrerão. Tá vendo que Deus está levando a sério essa bermudinha aí de baixo. Depois de tanto pano, Deus quer que ainda use uma bermuda lá embaixo ainda. E se você não usar, você pode ser culpado por não estar usando essa bermuda ainda de baixo aí, tá? Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes, amém? Quem são os sacerdotes hoje? Andréia, apareceu a Margarida, oleu lá. Gente, quem são os sacerdotes hoje? Espero que seja tudo bem com você, viu, Andréia? Você está meio sumida, espero que não seja problemas em nome de Jesus. Quem são os sacerdotes hoje? Nós temos o sumo sacerdote que é Jesus. E quem são os sacerdotes hoje? Ah, tá explicado que você tá sumida. Tava no congresso, amém. Todos nós, Kate, inclusive homens e mulheres, né? Claro que o homem acaba desempenhando o seu papel de liderança dentro de casa, na família, no seu papel aí de liderar a esposa e os filhos, acaba assumindo aí a preeminência nesse sentido, né? Porque o homem é a cabeça da mulher, então nesse quesito ele assume a liderança espiritual da casa, ele é o sacerdote mor, mas em Cristo Jesus, tanto o homem quanto a mulher são sacerdotes. Cristo nos concedeu um reino sacerdotal, tá? Nós seremos sacerdotes diante de Deus no milênio, tá bom? Então, hoje nós todos somos sacerdotes. É o que Pedro fala nas Sagradas Escrituras. Sabe seu bolinho dog? Pedro fala isso lá no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu encontro a passagem. Acender aqui um pouco mais a luz. Está escrito lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela não crê não será, e quem nela crê não será confundido. Lá no verso 9, Pedro fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós recebemos este sacerdócio. Nós cristãos, tá? Hoje nós somos os sacerdotes nesse quesito, tá? Não só o pastor, tá? No sentido mais amplo e espiritual, nós recebemos o sacerdócio real. Somos sacerdotes diante de Deus, tanto homens quanto as mulheres, tá bom? Temos que exercer isso aí, tá? E se você olhar para ver como é que Deus quer que haja pudor, haja recato, haja reverência, haja respeito, haja pureza,
Tudo isso está ligado aí, né? Mostra de maneira bem literal ali no Antigo Testamento, mas hoje, como sacerdotes, nós temos que ter essa postura de santidade aí, de separação, de pureza, tá? Da mesma maneira, tá bom? Pedra de esquina, pedra angular, pedra principal é a pedra que os construtores rejeitaram, né? Rejeitaram a Cristo. Infelizmente, os judeus ali não entenderam quem Cristo era e o rejeitaram. É nesse quesito aí que está sendo dito aí a profecia. Amém, gente? Terminamos aí, ó. Passou 2 minutinhos só. 2 minutinhos, terminamos. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais esta live. Vamos para essa live, né? Êxodo capítulo 28. Amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 29. Amanhã, tá? Amanhã é quinta. Não, amanhã não, domingo, tá? Domingo, porque hoje é quinta já, né? Hoje é quinta-feira. Então amanhã é descanso, sábado descanso, domingo nós voltamos aqui com a live 51 e Êxodo capítulo 29. Então leiam aí Êxodo capítulo 29, meditem, reflitem, tá? Para que a gente possa refletir ali no domingo, tá? Às 9h30, tá bom? Vamos orar agora agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa live, pela presença de cada um de vocês, pelo retorno de Andréa que estava sumido. Obrigado, Andréa, pelo retorno. Deus abençoe sua vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esta live. Oremos. Pai amado, aqui estamos, vemos lhe render graças mais uma vez por todo o cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, obrigado por este momento precioso que você tem nos concedido de estarmos aqui 1 hora de domingo a quinta-feira, dedicando 1 hora da nossa vida para ler um pouco mais da tua palavra, para refletir um pouco mais nela, para trazer os valores, os princípios, as aplicações que nós encontramos nela para os nossos dias, ó Deus. Obrigado pelo discernimento, pela sabedoria que você tem nos concedido. Venha nos capacitar agora a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor traz à tona, que o Senhor revela, que o Senhor aponta. Se houver algo em nós que precisa ser mudado, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, venha nos convencer do pecado, venha nos santificar pela presença do Teu Santo Espírito e nos conduzir neste caminho de santidade, de santificação, para que possamos dar um bom testemunho e através de nossas vidas possamos representar a Tua santidade nessa geração tão corrompida, tão caída, Deus. Dai-nos graça, dai-nos ânimos, continue assim nos abençoando, nos capacitando. Toma em tuas mãos cada um dos que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir a live depois, abençoe-os também. Entre em providência em suas necessidades. O Senhor sabe as aflições, as dificuldades, as provas, os desertos que teus servos estão passando. Que o Senhor venha supri-los de acordo com o seu projeto, seu propósito, e venha fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento, para que possamos a cada dia ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa semana aí de leitura bíblica e reflexão. Continue assim nos abençoando e nos conduzindo. É no nome de Jesus que oro e agradeço, e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Valeu, tá? Nos encontramos aqui no domingo, tá? No domingo estaremos aqui para ler Êxodo capítulo 29. Então, venha participar, venha estar conosco, tá? No domingo aí às 9h30, viu? Valeu, Kelly, valeu, André, valeu, Elise, valeu, Kate. Tem mais gente que entrou aí hoje. Já que entrou aí também, não sei se está aí agora. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que ficaram aí até o final. Até quem não ficou também, seja abençoado. E até aí domingo, viu? Um grande abraço a todos, valeu por tudo. Fui!